Aleluias, graça completa para você que está nos acompanhando nesta manhã. Hoje nós estaremos continuando a aula do Fundamento, lembrando que a gente está falando de partes cruciais, então é importante também que você anote cada versículo que a gente está falando. O apóstolo Paulo, ele deixa claro neste novo e neste vivo caminho, que a gente precisa tomar muito cuidado como a gente está edificando, porque a palavra do Senhor fala lá em Hebreus capítulo 10, versículo 1, que a gente precisa tomar cuidado para não estar fazendo sombras, ao invés da realidade que é Cristo. Então, o que significa? Quando eu estiver edificando a obra do Espírito, eu nunca posso estar edificando pela sombra. O que é a sombra? É aquilo que eu acho que pode funcionar, é aquilo que os meus sentimentos estão conduzindo e não é a imagem real das coisas. Aqui, quando o apóstolo Paulo vai falar em Hebreus 10, versículo 1, ele está falando muito sobre como que as pessoas elas viviam na lei, pensando que estavam agradando a Deus, e no final eles não estavam. Vamos dar uma lida aqui, ó. A lei constitui apenas uma sombra, um vislumbre das coisas boas por vir, mas não as coisas boas em si mesmas. Os sacrifícios são repetidos todos os anos, mas nunca puderam purificar inteiramente aqueles que vêm adorar. Então a igreja hoje, às vezes, ela só está fazendo sombra. O que é só está fazendo sombra? É não estar fazendo o modelo de Deus. E aí não está entregando algo que de fato possa servir para aperfeiçoar o corpo de Cristo. Então, quando eu venho me reunir com a igreja, eu preciso me reunir como um sacrifício agradável a Deus. Aquilo que está escrito lá em Romanos capítulo 12, verso 2. Se eu não me apresentar como esse sacrifício agradável, eu estou sendo só um sacrifício repetido. Um sacrifício que vem dia após dia, mas que não serve para transformar, não serve para edificar o corpo de Cristo. Então, para a igreja ter mudança, a igreja ela precisa entender que ela não pode estar sendo todos os dias um sacrifício repetido. Ela não pode todo dia estar vivendo de sombra, ela não pode estar todo dia vivendo de coisas que não é a realidade. E o que é a nossa realidade hoje? A nossa realidade ela é Cristo. Colossenses capítulo 2, verso 1 e 2 e 3, vai falar que nós estamos escondidos no Senhor, porque a nossa vida é Cristo. Se eu não me engano, isso é o versículo 2 ou 3. Porque nele habita todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, se você estiver nele, automaticamente falando, você vai ter todo o acesso necessário para conseguir usar todas as armas que você precisa para mudar, seja a situação que for. Então, você nunca vai ser a mesma oferta. Você nunca vai ser a mesma coisa. Por quê? Porque o Senhor fala lá em Romanos capítulo 6, versículo 4, se eu não me engano, 5. Ele vai falar assim lá em Romanos capítulo 6, 4, 5. Ele fala assim, ó, você vai andar em novidade de vida. Então é muito importante a igreja entender que aquele que andar em Cristo, ele vai estar sempre sendo um sacrifício novo a Deus. Ele vai estar sempre sendo um sacrifício agradável a Deus. Então ele não vai estar preso a nada que faz parte da natureza terrena dele. Ele vai andar sempre em transformação. Por isso que a palavra de Deus fala lá em Colossenses capítulo 3, verso 5, que hoje nós iremos fazer morrer a natureza humana. Então todo mundo que anda em Cristo, automaticamente falando, partes humanas dela vai passar a desaparecer. Por quê? Porque a vida verdadeira dela vai se manifestar. Assim como está lá em Colossenses capítulo 3, versículo 4, quando ele fala assim, olha, que Cristo ele vai se manifestar em glória em nós. Mas para essa manifestação de glória aparecer, eu preciso estar parando de fazer obras que quando o fogo bater, vai apagar. Então a igreja ainda se reúne para fazer obras que serão apagadas. Então quando eu me reúno como igreja, o que é se reunir como igreja? Eu me reúno sabendo do modelo que Cristo me deu. O apóstolo Paulo vai falar lá em 1 Coríntios, capítulo 1, no verso 10, o seguinte, que ele como sábio construtor, resumindo, ele não fez a construção de forma aleatória. Ele não começou a construir de forma equivocada, ele sabia exatamente o que ele ia fazer. Ele lançou o fundamento. Então quando eu me reúno com pessoas, ou até mesmo sozinho, eu preciso saber o que é que eu estou lançando, eu preciso saber como eu estou fazendo. Por quê? Porque sobre o alicerce que eu estou colocando, é sobre como as pessoas vão trabalhar a partir daí. Porque Paulo fala na parte B aqui, ó. 1 Coríntios 3, 10. Está 1:10 aqui. Ele fala, ó.
Pela graça que me foi dada, lancei o alicerce como um construtor competente. E agora outros estão construindo sobre ele. Então o que acontece? A base da onde as pessoas vão viver hoje, quem vai lançar vai ser você. Quem vai colocar essa base hoje de como que vai funcionar o teu ministério, o local onde você anda é você. Então você precisa entender que no mundo espiritual, essa base é a tua responsabilidade de lançar. Para quê? Para que os outros possam trabalhar em cima dele. Então é muito importante todos os dias você ter essa consciência de que você é aquele que vai lançar esse alicerce firme, né? Esse firme fundamento, para que as pessoas possam trabalhar sobre eles. Porque senão a gente vai acabar sendo um blefe, que se reúne, que tem família, que tem amigos, que tem muitas pessoas perto da gente, mas que servem só para fazer obras, como Paulo ele fala nos versículos próximos. Ele vai falar sobre obras que quando o fogo bate, o fogo apaga. Quer dizer, o fogo apaga não. A obra ela é apagada. A gente tem que entender o seguinte, que Cristo ele nos chamou para fazer algo eterno. Porque lá em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 11, ele fala assim, olha, muito mais glória terá o ministério do Espírito. Então é muito importante a gente entender que nessa glória do Espírito é uma glória que vai ser no mínimo permanente, vai ser o que vai permanecer para sempre, é o que a palavra de Deus fala aqui, ó. Então é importante entender que as oportunidades que eu tenho que ter agora tem que ser para ter um peso de glória eterno. Lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18 ou 17, se eu não me engano, ele fala sobre isso. Ele fala assim, olha, o que você vai fazer agora vai durar para sempre, ó. 17, eu acho. Ele fala, ó, vai passar a durar para sempre isso. Então é muito importante a gente entender isso, que todas as coisas que a gente está fazendo hoje é para que a vontade de Deus, ou para que aquilo que Deus escreveu na nossa mente, no nosso coração, dure para sempre. Então é muito importante eu entender que eu não estou escrevendo coisas no interior das pessoas para durar 10 anos, para durar 2 anos. A gente está deixando uma marca eterna no interior das pessoas. Por isso que Paulo ele fala lá em Gálatas 4:19, que ele formava Cristo no interior das pessoas. Mas o que era formar Cristo no interior das pessoas? Ele estava lançando esse fundamento no interior das pessoas a tal ponto de que isso ia ser edificado dentro das pessoas. Então, olha, o apóstolo Paulo, quando foi ministrar para a igreja de Gálatas, né, lá, ele fala que ele teve que fazer isso mais de uma vez. Aí você pensa assim, meu Deus, mas se o fundamento fosse tão eficaz, de primeira já ficava, né? Lá em Gálatas 4:19, ele fala que ele teve que fazer isso muito mais de uma vez, sentir essas dores de parto, para Cristo ser formado no interior das pessoas. Então presta bastante atenção, você está lançando um fundamento que a carne ela não vai se agradar, que a carne não vai gostar, que a carne não vai achar tão bom viver desse fundamento. E até o próprio apóstolo Paulo, teve momentos que ele sentia a falta do antigo, não do antigo pacto, mas de ter alguns benefícios que antes ele tinha na carne. Mas ele mesmo fala, ai de mim se não pregar esse evangelho. Então é muito importante a gente entender isso, que hoje, todas as oportunidades que a gente tem, mesmo que for do desagrado da nossa carne, isso daí significa que é lucro para a gente. Lá em Filipenses capítulo 3, a partir do verso 7 ou 8, ele fala assim, olha, o que para mim era lucro, agora eu considero como perda, comparado àquilo que Cristo pode me oferecer, porque é muito maior. Então é importante a gente entender isso, que vale a pena a gente obedecer a Cristo, mesmo quando na nossa cabeça não faz sentido, ou mesmo quando os nossos olhos carnais querem mostrar que não está funcionando. Às vezes, o nosso olho carnal tem sido o nosso Cristo. Por quê que ele tem sido o nosso Cristo? Porque a gente passa a ser direcionado por aquilo que a gente vê. E a gente em Cristo não é direcionado por esse olho. Sabe, se a gente ainda está obedecendo a Deus por causa daquilo que o nosso olho carnal está vendo, a palavra de Deus fala lá em 1 Coríntios 15:19, que a gente é considerado como um dos maiores miseráveis de todo o mundo. Por quê? Porque a gente está sendo direcionado por esse olho. Eu preciso hoje não ser mais direcionado pelo meu olho, pelo meu ouvido, pelos meus sentimentos, porque o próprio Senhor ele fala na palavra dele que o que ele preparou para a gente
os ouvidos não são capazes de ouvir, os olhos não podem ver e nem pode ser sentido no coração humano. Então eu preciso viver o sobrenatural. O que é viver o sobrenatural? Viver além daquilo que a carne ela é capaz de me proporcionar. Então a igreja de Cristo, ela não segue a sentidos humanos. Ela lança fora os sentidos humanos e se amarra de verdade naquilo que é espiritual. E talvez você se pergunte agora, mas como que eu posso me amarrar verdadeiramente naquilo que é espiritual? Eu preciso me alimentar dessa palavra. Me alimentar até chegar ao ponto dessa palavra, o apóstolo Paulo fala muito sobre isso, dessa palavra preencher o nosso interior, da palavra ela encher a gente verdadeiramente falando. Por isso que ele fala, enchei-vos do Espírito. Espera aí rapidinho. E aí é muito importante a gente entender isso, que hoje essa palavra ela precisa nos encher verdadeiramente falando. Então daquilo que a gente tiver cheio, é disso que a gente vai transbordar. Hoje você tem uma oportunidade de se encher de tal modo, de tal modo, de tal modo, porque você tem acesso a essa palavra. Então hoje você só vai andar preocupado, hoje você só vai andar com medo, hoje você só vai ter dúvida se você procurar não se encher desta palavra, porque essa palavra você tem acesso a ela. Então nós temos hoje acesso a essa palavra. Então é importante a gente entender isso. Que hoje... Desculpa, gente. Hoje nós temos acesso a essa palavra. Então o que acontece? Tem muitas pessoas hoje que passam por discussões, por raivas, ou sei lá, ficam noites sem dormir, e isso não tem justificativa, porque você tem acesso a essa palavra e você tem como se encher dela. Então, ao ponto que você se enche dessa palavra, melhor vai ser tua noite, mais tranquilidade você vai ter aqui dentro. Por quê? Porque você vai utilizar uma paz que excede o entendimento. Então é da vontade de Deus que você tenha uma paz hoje, que está lá em Filipenses, eu acho que é Filipenses que fala, que você hoje tem uma paz que excede todo entendimento. Então, Filipenses 4. Você tem hoje uma paz que excede o entendimento. Então, independente das 4, 6 ou 7, eu acho. Hoje você tem uma paz que excede o entendimento e que não vai te fazer ficar ansioso mais. Então a igreja que anda ansiosa hoje por alguma coisa ou por algum motivo, é porque não tem experiência ainda com Deus. Então é muito importante você buscar ter experiência com Deus. Agora eu sei que ninguém vai dar amém. Mas buscar ter experiência com Deus em todas as áreas. Porque o apóstolo Paulo ele nos ensina isso, a ter essa experiência com Deus em todas as áreas. Por quê? Ele fala lá no final desse capítulo 4, ele fala assim, eu aprendi a ter experiências com Deus em todas as áreas. Aí ele fala, tanto eu sei ter muito, como eu sei ter pouco. Por quê? Porque ele tinha que saber que Deus iria funcionar em qualquer que fosse a situação. Então a igreja hoje, ela precisa andar da mesma maneira. Entender que Cristo hoje, ele vai funcionar, aleluias, independente de qual seja a situação. Então é muito importante eu colocar isso na minha mente e no meu coração. Que para Deus hoje não tem a situação que Ele pode ou a situação que Ele não pode. Hoje Ele pode fazer infinitamente mais através de nós. Então eu hoje me apresentar como um sacrifício vivo é muito importante, não como um sacrifício repetido. O que seria além de um sacrifício repetido também, né? O que seria um sacrifício repetido? Seria eu fazer como a minha mãe faz, ou eu fazer como a minha avó fazia, ou fazer como a minha tataravó fazia. Eu estou repetindo os sacrifícios familiares, ou eu estou seguindo os sacrifícios religiosos, sabe? Que sempre foi feito por humanos. Eu tenho que mudar isso, eu tenho que passar a fazer coisas que os outros ainda não fizeram. Foi isso que os apóstolos aqui na Bíblia fez. Então é muito importante a gente passar a ter essas experiências com Deus. Por quê? Porque a gente vai ver que Deus funciona. É muito importante. Eu acho que assim, quando o apóstolo Paulo passava por uma situação complicada, ele falava, meu Deus, não conheci outro que viveu uma situação dessa e saiu bem.
ou pelo menos que saiu vivo. Mas aí você passa e você vê que você sai vivo. Você vê que teve resultado, sabe? Porque Deus, assim, talvez hoje, não você, mas talvez você conheça hoje pessoas que falam assim, ó, nossa, como que eu vou sair dessa circunstância? Ou como que o fulano vai ser mudado? Era o mesmo pensamento de Paulo. Porque assim, você imagina a cabeça de Paulo, eu obedeço a Deus e o meu ministério não cresce. E o outro que não está obedecendo a Deus, o ministério cresce. Aí você fala, meu Deus, não tem como eu crescer. Mas aí o Senhor, assim como está lá em Apocalipse 11 também, quando fala das duas testemunhas, quando as duas testemunhas morrem, pensa que a história acaba, pensa que não tem mais solução, pensa que, né, as duas testemunhas morreram, foi fim da jogada. Não, quando elas morreram, quando todos os recursos humanos acabaram, o espírito de vida, aleluias, trabalhou no interior deles, fez a movimentação no interior deles. Então é muito importante você entender isso, que hoje, quando todas as suas capacidades humanas acabarem, o espírito de vida continua trabalhando no teu interior. Então é muito importante entender isso, que hoje, assim como havia as duas testemunhas, né, que lançavam fogo entre as pessoas, né, faziam grandes sinais e prodígios, vai ter dias que a sua capacidade humana vai acabar também. Mas não é porque a capacidade humana vai acabar que o poder de Deus acaba. Mesmo no seu fechar de olhos, isso é maravilhoso. Porque a gente pensa que a gente cuida da gente enquanto nossos olhos estão abertos, né? A gente pensa que tem controle sobre a nossa vida, enquanto os nossos olhos estão abertos. Mesmo se os nossos olhos fecharem, o espírito de vida continua trabalhando através de nós. Então é muito importante a gente entender isso. Porque às vezes a gente está num local que a gente fala assim, ó, eu não tenho capacidade de mudar ninguém, as coisas nunca mudaram, eu já tentei um monte de vezes, não deu certo. Às vezes a única coisa que você não tentou é dar espaço para o espírito de vida trabalhar. Então quando eu libero esse espírito de vida, e o que é liberar esse espírito de vida, gente? Que fala aqui, ó, esse espírito de vida que é liberado quando eles morrem, e aí esse espírito de vida traz, né, um fôlego novo para eles. O que seria isso? É quando a gente libera a palavra. A palavra, ela é o Espírito. Então, quanto mais você liberar essa palavra, os outros não poderão resistir. Fala aqui que a sociedade deixou eles no centro da praça. É o centro da praça, né? Deixou no centro da praça como um espetáculo ali. E o que acontece? Muitas das vezes as pessoas ou a igreja que você convive vai querer te deixar no centro da praça para ser um espetáculo de vergonha. Mas você tem que lembrar que você tem o espírito de vida. Então a vergonha, ela vai ser feita aquilo que está escrito em Efésios 1:10. Ela será convergida e aí aparecerá a vontade gloriosa do Senhor. Aquilo que estão armando para não dar certo, vai dar certo. Por quê? Porque Gamaliel fala lá em Atos capítulo 5, verso 39, que todo aquele que fazer um plano contra Deus vai estar se achando em guerra contra ele mesmo. Então ninguém vai ganhar uma guerra se opondo contra a vontade de Deus. Por quê? Porque ninguém poderá, é lindo falar esse versículo, porque ninguém poderá impedir esta obra. Então é muito importante você entender que esta obra faz parte de você. Então, ó, lembra aquilo que está lá em Efésios capítulo 2, verso 10. Você é a boa obra. Então ninguém pode tentar destruir você ou o teu ministério. Muitas pessoas tentam tacar pedra, tentam, né, falar que não vai funcionar, mas você é essa boa obra de Cristo. Então se você é essa boa obra de Cristo, ninguém pode destruir. Então, ó, você não pode deixar sentimentos, né, ou espíritos virem no teu ouvido e querer te desanimar, querer fazer você retroceder, querer fazer você desanimar ou pensar na realidade que o teu serviço tem sido em vão. Então você é a boa obra de Cristo que ninguém, presta bastante atenção, poderá destruir. Então em todo tempo lembre disso, ó, você está trabalhando com a igreja ou com pessoas ao teu lado e vem todo mundo no ouvido falar, ó, não funciona, não dá certo, não vai ir para frente. Lembre-se, você é a boa obra de Cristo e essas pessoas também são. E ninguém poderá impedir essa boa obra de Cristo. Então é muito importante você, ó, permanecer fiel. Por quê?
Porque quando a gente é fiel a Deus, a palavra de Deus fala que você tem acesso ao descanso. Então é muito importante, em meio a essa construção eterna, você não se cansar. Porque se você se cansar em algo que é eterno, você vai ficar cansado eternamente. Eu tenho que aprender a usar todo o fruto do Espírito. Para quê? Para que em área nenhuma eu tenha falta. Coloca para mim, por favor, 1 Coríntios 4, 1 Coríntios 1, 4. Se eu não me engano, 1 Coríntios 1, 4, coloca no 5, para eu ver se é o 5. 6. 7. Deixa eu ver aqui. Isso aí, ó. Olha o que o apóstolo Paulo ele fala. Ele fala que para a igreja de Corinto não faltava dom nenhum. Então eu não posso deixar dom nenhum eu não posso deixar alguns dons não trabalharem no meu interior. Se a igreja de Corinto, que era aquela igreja, tinha acesso a todos os dons hoje também fazem parte de mim. E eu não posso deixar alguns dons sem trabalhar. O apóstolo Paulo fala para Timóteo, inclusive, algo muito importante. Ele fala, olha, não negligencie o dom que há em você. Então, o dom que está em mim é aquilo que precisa ser trabalhado para que mude as pessoas que estão ao meu lado. E, gente, dom ele não é só curar quem está doente. A gente pensa em um dom, né? Ou em um grande dom, na realidade, quando alguém está doente, e aí a gente libera o dom e a pessoa é curada. Não, ó, é o dom de sabedoria, de conhecimento. Por que esses dois dons são muito importantes? Para eu não ser enganado. Tem o dom de discernimento de espírito, que ele é muito importante e é negligenciado por todo mundo. Eu preciso estar utilizando esse dom para quê? Para eu saber qual é o espírito que está falando, para eu saber que eu não posso estar sendo levado pelo que um sentimento humano está mostrando. Então é muito importante a gente não negligenciar esses dons. Por quê? Porque se eu me relacionar com estes dons, mais cedo ou mais tarde eu vou ter uma vida de reclamação, eu vou ter uma vida triste, eu vou ter uma vida que não vai para frente, eu vou ter uma vida que vai ter um fardo pesado. E não é essa a vontade de Deus. Deus ele colocou todos os dons dentro de você para quê? Para que você tenha uma vida pesada, que aí você vai falar, mas um monte de dom comigo me deixa pesado. Não, aquilo que o Senhor nos dá é leve, é agradável. Então é muito importante você entender que aquilo que Cristo te dá, volta no verso 4 para mim, por favor. 1 Coríntios 1, 4. Aquilo que Cristo ele te dá, ele fala aqui, ó, não, é o 5, se eu não me engano. Aquilo que ele te dá, ó, serve só para te enriquecer. Então, serve só como benefícios para que você cresça, para que você cresça, para que você cresça. Então, presta bastante atenção. O que vai te enriquecer, por mais que você pense que seja, né, a sua sabedoria humana, os seus conhecimentos humanos, é aquilo que Ele te deu, que é espiritual. Então, se eu não me relacionar com isso, eu vou ser a pessoa mais rica na carne, mas vou ser a pessoa mais pobre no meu interior. Paulo, ele cita muito isso para a gente tomar cuidado. E também o apóstolo João, lá em Apocalipse 3,17, ele fala sobre a igreja que na parte carnal tem tudo, mas no espiritual não é rica. Mas no espiritual é uma igreja pobre. Então, olha o contraste como aparece aqui, ó. E ainda dizes, estou rico e conquistei muitas riquezas e não preciso de mais nada. Contudo, não reconhece que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Olha só, a igreja de Corinto, que era uma igreja para lá de Bagdá, é considerada uma igreja enriquecida, como a gente leu. E aqui é mostrado uma igreja pobre. Então presta bastante atenção. De nada vai adiantar você ter muitas riquezas na carne e você perder aqui, de fato, vale, que é no espiritual. Às vezes você é uma pessoa muito bem financeiramente, mas para Deus isso não conta em nada. Porque no espiritual, você é uma pessoa pobre. Por quê? O que é uma pessoa pobre? Seria como se fosse uma pessoa que tem um dinheiro que não tem mais validade. Entenda o que é que eu vou te dizer. O espírito ele anda em novidade de vida. Como ele anda em novidade de vida, eu tenho que estar pegando a última informação.
Porque funcionaria basicamente assim, olha, no Brasil já existiu vários real que fala, né? Hoje a nossa moeda é o real. Só que anteriormente era o cruzeiro. Era cruzeiro, não era? Exato. Cruzado. Então, antigamente, ninguém podia usar o real, era o cruzado. Então, presta bastante atenção. Se hoje você pegar esse cruzado aí, né, o dinheiro que era anteriormente, e tentar usar hoje, ele não vale mais nada. Se você tentar se enriquecer com a moeda que era anteriormente, você pode ter muitas moedas anteriores, né, de como era chamada anteriormente. Se você tiver elas e querer usar hoje, não funciona. E é a mesma coisa no espiritual. Ai, eu me relacionei com Cristo lá em 2010. Ai, a igreja era top em 2002. Sei lá, estou dando exemplos. Ou as coisas funcionavam muito bem quando Cristo me revelava aquilo lá em 2011. Aquela moeda não vale mais. Por quê? Porque Cristo ele vive em novidade de vida. É a mesma coisa, gente. Eu preciso estar me atualizando para quê? Para eu não estar pegando a moeda antiga. Para eu não estar pegando aquilo que não serve mais para hoje. Então, às vezes, eu sou essa pessoa que estou vivendo em 2024, mas eu estou vivendo só com as moedas antigas, pensando que eu sou uma grande coisa no mundo espiritual. E o mundo espiritual, ele anda com aquele que está andando com novidade de vida. Por exemplo, o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro. Ambos, eles passaram pelo momento de transição. O que seria esse momento de transição? Ambos passaram pelo tempo da lei e foram levados para o tempo da graça. O apóstolo Pedro, ele veio da lei junto com muitas moedas que faziam parte do ministério da lei. Então, toda aquela bagagem que fazia parte do ministério da lei, ele pega todas aquelas moedas daquela época e traz para o tempo da lei. O apóstolo Paulo, ele também teve as mesmas moedas. Se você for dar uma lida, vai falar que ele era hebreu dos hebreus, quanto à lei, ele era fariseu. Então, assim, ó, capaz que ele tinha até mais moeda que Pedro. Ele tinha muitas moedas. Só que Paulo entendeu que em um determinado momento ele teria que deixar essas moedas. Ele teria que deixar esse antigo pacto. Por quê? Porque não funcionaria mais. Não teria mais força, não teria mais vigor, não teria mais poder no atual momento. Então é muito importante você entender que até os dois apóstolos, eles tiveram acesso a essas moedas, eles tiveram acesso a esses momentos, e inclusive talvez a sua moeda de valor não é o Antigo Testamento. Ele é uma tradição familiar. Ele é um sentimento carnal que você guarda aí com muita força. Ele é um apego que você tem na carne. Então, às vezes você anda com essa moeda pensando que ela vai valer alguma coisa. Às vezes você anda com essa moeda pensando que vale alguma coisa. E aí você se esquece aquilo que a gente abriu a aula hoje falando. Você pode estar andando com algo que é um sacrifício que não aperfeiçoa nada. Por quê? Porque é só uma sombra que você acredita que possa funcionar. Então o apóstolo Pedro, ele tinha essas moedas antigas, que no caso não era o cruzado, né? Era o antigo pacto. E ele tentou usar essas moedas antigas na graça. Não funcionou. Então é muito importante você entender que não adianta você tentar trazer algo da carne, você tentar trazer algo antigo para aquilo que Cristo ele fez novo. O apóstolo Paulo, ele cita lá em Hebreus capítulo 10, verso 20, o seguinte, olha, que nós temos acesso ao novo e ao vivo caminho. Então a moeda agora tem que ser nova. O jeito de trabalhar agora tem que ser novo. Ah, mas eu gostava do jeito que era a moeda anterior. Você tem que usar agora a moeda nova. O que vale agora para este novo pacto é a moeda nova, que se chama Ministério do Espírito. Então é muito importante eu entender isso, porque às vezes eu sou rico, mas eu sou rico com uma moeda que não tem mais validade. Eu sou rico com uma moeda que não tem mais poder no tempo atual. Então de nada vai adiantar eu ter muito conhecimento até da Bíblia, mas só do Antigo Testamento. Por quê? Porque eu estaria usando uma moeda que não tem mais força. A palavra de Deus fala que é uma moeda que hoje se tornou fraca e inútil, porque não levou ninguém até Deus. Hebreus 7:19, desculpa. Então é muito importante eu entender isso, que hoje, se eu utilizar esta moeda, eu não estarei levando ninguém até Deus. Por quê? Porque hoje, o que é que faz as coisas serem convergidas a Deus?
é o ministério do Espírito que opera em mim. É Cristo em nós, a palavra de Deus lhe fala. Então, quanto mais em Cristo a gente tiver, mais poder a gente vai poder executar. Então, às vezes, você pode falar assim, Lucas, a minha moeda não é o Antigo Testamento, porque eu nem lia o Antigo Testamento. Mas, às vezes, a sua moeda, ainda que está vigorando no teu interior, é um pensamento familiar, é uma tradição humana, é um costume que você tem aí, é um sentimento que trabalha no teu interior até hoje. Então, tudo isso a gente ainda pensa que tem algum valor, mas no mundo espiritual tudo isso é reduzido a nada. E eu preciso passar a trabalhar isso para quê? Para eu trabalhar a moeda que vale hoje mesmo no ministério do Espírito. Então, existe uma moeda espiritual que pode trabalhar hoje. E essa moeda, gente, só vai entender aquele que estiver no Espírito. Vamos abrir para mim, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14. Nossa, coloca na versão NVT. Eu acho que estava aqui na versão NVT. Tenta colocar NVT. Na versão NVT, vai falar que as pessoas elas só podem... Isso, vamos ler ela aí na íntegra. Mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas lhe parecem loucura e ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Então você só vai conhecer essa moeda verdadeira, você só vai conhecer as leis espirituais, você só vai conhecer aquilo que funciona de verdade se você estiver no Espírito. Se você não estiver no Espírito, você não vai avaliar as coisas de forma correta. Você não vai conseguir avaliar as coisas de forma concreta. Então é muito importante você entender isso, que enquanto você viver como um homem natural, você não vai entender... Você quer falar alguma coisa, bispo? É muito importante você entender que se você não avaliar as coisas de modo espiritual, você nunca vai entender isso de forma correta. Ah, eu sou um homem natural, eu faço as coisas que me direcionam ainda, meus sentimentos, os meus gostos. Enquanto você viver desse jeito, você não vai avaliar de forma correta. Aí eu conheço pessoas que falam assim, mas eu avalio isso aqui, eu não conseguiu entender, mas que não entra. Você precisa avaliar de forma correta. Você precisa virar alguém espiritual. Quando a gente vira alguém espiritual de verdade, a gente consegue compreender o certo e o errado. Coloca para mim Hebreus capítulo 5, lá no último versículo. Olha o que o apóstolo Paulo fala lá no último versículo. O alimento sólido é para os adultos ou para os espirituais, que pela prática constante são capazes de distinguir entre o certo e errado. Então, como é que eu me torno um adulto? Me alimentando da palavra, gente. Talvez você é essa pessoa que não chegou ainda a esse grau de ser adulto e está tudo bem. Todo mundo um dia foi criança, né? Então, o que acontece? Eu preciso crescer. E para eu conseguir crescer, eu preciso me alimentar desse novo e vivo caminho. Me alimentar. E aí eu vou entender o que é certo e o que é errado. Eu vou conseguir avaliar as coisas. E aí eu vou aprender a entregar para Deus um sacrifício que de fato vale alguma coisa. Eu vou conseguir entregar para Deus uma oferta que vale alguma coisa. Porque aquele que adora a Deus é aquele que glorifica a Deus. E o que significa glorificar a Deus? Faz a obra que foi chamado para fazer. Então, automaticamente falando, eu estou glorificando a Deus através das minhas ações. Agora, se as minhas ações elas não glorificam a Deus, a única coisa que está trabalhando em mim, então, é aquele negócio que está escrito em Romanos 10, verso 2. É o zelo. E o zelo sem entendimento serve só para honrar uma parte, que é o nosso próprio estômago. No verso 3 fala isso, Porque não entendendo a maneira como Deus declara as pessoas justas diante dele, apegam-se ao seu próprio modo de se tornar justos tentando seguir a lei e recusam a maneira de Deus. Então, muitas vezes, o que faz você querer se declarar justo nem é a lei, porque você não conhece a lei, mas é as doutrinas familiares,
é a forma como o mundo está te ensinando. Então você ignora completamente a forma como Deus quer te ensinar. Então é muito importante a gente entender isso. Volta no verso 2 para mim, por favor. No verso 2 aqui dessa versão está falando até que você pode ter um certo entusiasmo, ó. Sei da dedicação deles por Deus, mas é entusiasmo sem entendimento. Às vezes você conhece uma igreja muito entusiasmada, né? Muito animada, com muito fervor, né? Com muito movimentos, né, na carne. Mas tudo isso sem entendimento acaba sendo uma obra que mais cedo ou mais tarde vai ser apagada. Aí você vai falar, Lucas, mas ali está durando há 20 anos, há 30, 50, 40 anos. Isso não é nada. A besta, ela reinou por muitos anos. Na realidade, fala lá em Apocalipse 22, se eu não me engano, fala que o inimigo seria lançado para reinar durante 1000 anos. Ele seria solto por 1000 anos. Então é muito importante entender que, ó, se até um inimigo anteriormente reinou por 1000 anos, hoje tem uma igreja aí fazendo obras da carne por 50, por 100 anos, isso não é nada. Então é muito importante a gente entender isso, que não adianta a gente ter entusiasmo. Muitas coisas que as pessoas pedem ainda em igreja é entusiasmo. Eles falam, né, ó, falta entusiasmo nos cultos, falta, né, alegria no culto, mas tudo segundo a carne. Esquece que esse entusiasmo sem entendimento não serve a nada. Ah, mas o fulano na hora do culto, ele não está feliz, ele não está pulando. Não é isso que Cristo está pedindo. O que Cristo ele pede é que a gente tenha entendimento do que a gente está fazendo. Porque se a gente não tiver entendimento do que a gente está fazendo, a gente está fazendo uma obra morta. Então, o culto ele precisa ser racional. O que significa um culto racional? É um culto que eu sei o que eu estou fazendo. É um culto que eu entendo a obra que Cristo me deu. Eu não estou fazendo algo aqui pelos meus sentimentos. Porque muitas das vezes o entusiasmo ele está ligado ao seu sentimento momentâneo. Então a gente tem que tomar cuidado e sempre se perguntar o porquê que nós estamos felizes. Nessa hora a gente descobre exatamente o que está controlando a nossa felicidade. Se pergunte o porquê você está feliz agora. Se a resposta for porque a sua casa está funcionando, porque o teu ministério está mil bala, ou porque só está acontecendo coisa boa ao seu lado, isso aí não tem nada a ver com Cristo. Porque Cristo não é direcionado por aquilo que os nossos olhos humanos estão vendo. Então, enquanto a gente se alegra ainda, isso é um veneno para a gente, tá? Porque mais cedo ou mais tarde, a roda gigante que está lá em cima desce. Se hoje a gente está feliz porque as coisas na nossa casa estão funcionando de forma agradável, mais cedo ou mais tarde a roda gigante ela vai descer. E aí, se eu estou apegado a me alegrar somente por aquilo que os meus olhos estão mostrando, eu vou me decepcionar. Então, assim, eu sei que o povo fala, né? A liberdade de adoração é chata, porque não se apega a testemunhos carnais. Mas é porque se eu me apegar àquilo que é carnal, aquilo que acontece na minha carne, a vida é uma roda gigante. E as coisas elas vivem em constante mudança. E que se eu comemorar isso e me apegar a isso, depois vai acontecer algo ruim. Assim como aconteceu com Paulo. Com Paulo acontecia coisa boa e ruim, coisa boa e ruim, coisa boa e ruim. Mas ele não estava mais vivendo aqui, ó. Ele vivia pelas coisas do alto, ele vivia pensando, como ele fala lá em Colossenses 3:2, ele vivia pensando nas coisas que são do alto. Então é muito importante você se perguntar todos os dias, o que é que me deixa feliz? O que é que me anima a tratar as pessoas não só bem, mas a querer formá-las, a querer estar junto com elas? Se pergunte o que é que faz você querer estar junto com a tua família, a estar junto com o teu ministério, a estar junto com as pessoas que estão ao seu lado. Se é porque as coisas estão agradáveis, se é porque as coisas estão boas, então isso daí não tem nada a ver com Cristo. Isso daí não passa de uma coisinha que a gente leu hoje. Pode abrir para mim Romanos 10:2? Isso não está passando de um entusiasmo. Então a gente tem que tirar esse entusiasmo carnal que está aparecendo às vezes dentro da igreja. Que quer trabalhar, que quer fazer, que quer estar junto, só quando está tudo muito bem. Isso não passa de um entusiasmo sem entendimento. Então a gente passe hoje, a partir desse momento, a ter entendimento da obra que a gente está fazendo. Por quê? Porque quando a gente faz a obra com entendimento, a gente pode até não ter mais o mesmo entusiasmo.
Porque eu imagino que o fruto do Espírito, quando diz que é alegria, não quer dizer que é uma alegria carnal. Existe uma alegria que significa espiritual, né? A alegria no modo espiritual de ver as coisas. Então a gente pode até não ter, eu estou vendo ali o relógio, a gente pode até não ter o mesmo entusiasmo que havia na carne. Mas a gente vai ter uma coisa, a gente vai ter constante na obra que o Espírito ele deu. Então a gente não pode esquecer isso de modo nenhum. Porque muitas das vezes a gente fala assim, nossa, eu comecei a obedecer a Deus e esse entusiasmo sumiu. O importante não é você se preocupar com o entusiasmo, o importante é você se preocupar em ter entendimento e permanecer constante no que Cristo te falou. O entusiasmo ele passa, tudo que faz parte da natureza terrena, mais cedo ou mais tarde passa. Então a igreja ela tem se preocupado muito ainda com o entusiasmo, ela tem se preocupado muito ainda em chamar atenção, ela tem se preocupado muito com aquilo que a carne ela oferece e esquece de olhar as coisas do modo como o Espírito ele olha. Então, essa é a aula de hoje. Então, guarde exatamente esses versículos, porque de nada vai adiantar você vir em todos os cultos, ou seja lá, está em todo o tempo com a tua família, entregando só entusiasmos. Lança fora o entusiasmo, porque você não pode estar com as pessoas, ou com as pessoas que Cristo te deu, somente porque elas te agradam. É da vontade de Deus que você esteja com elas, porque você quer agradar aquele que te recrutou para esta guerra. É o que a palavra de Deus ela fala. Então mude a ótica do porquê você faz as coisas, amém? Senhor, eu te agradeço nesta manhã, e hoje eu declaro essa palavra trabalhando sobre a mente e sobre o coração, para que ninguém seja enganado e nem confundido, porque o Senhor sabe como convencer, cantarabalabaxorondolobacheias. O Senhor sabe como convencer e chamar a cada um para essa grandiosa obra em nome do Senhor Yeshua. Amém.